Sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Meu nome é Bruno Giancoli, eu sou professor de Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito Eletrônico, sou mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso curso de Direito Eletrônico na nossa segunda aula, em que nós vamos tratar do direito eletrônico e o fenômeno da comunicação. Na primeira aula, nós tratamos o direito eletrônico e os relacionamentos virtuais e os impactos que esses relacionamentos estão gerando em toda a nossa sociedade. Quem quiser acessar, quem quiser fazer algumas sugestões, mandar perguntas, dúvidas, por favor, pode mandar pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Aproveitando que nós já acabamos de mencionar o e-mail do nosso curso, o e-mail do nosso programa, nós temos que lembrar o seguinte: o fenômeno de comunicação mais importante na nossa sociedade da informação é justamente o e-mail. O e-mail é o elemento novo que faz parte do nosso dia a dia e revolucionou os contatos sociais. Há 15 anos atrás, ninguém tinha e-mail. Todas as comunicações eram feitas de forma física. Todo mundo recebia cartas, recebia correspondências, recebia telefonemas. Uma grande inovação foi o famoso facsimile. Isso, quando surgiu no mercado, as pessoas ficaram abismadas. Como você consegue escrever algo, passar numa máquina e esta informação instantaneamente surgir do outro lado? O facsimile, ou fax, como é conhecido, ele literalmente está desaparecendo. O e-mail veio para ficar e ele revoluciona as formas de comunicação da nossa sociedade atual. Se você hoje ficar sem e-mail, praticamente você está fora do mundo. Tente trabalhar hoje sem e-mail. Deu um problema na internet, deu um problema no sistema da empresa e o e-mail não pode ser utilizado. A pessoa se sente só. O e-mail, ele é justamente o maior fenômeno de comunicação que nós temos. Ele surge, curiosamente, apenas em 1971. Ele foi um invento do chamado Ray Tomlinson. Este inventor, ele desenvolveu um mecanismo de comunicação de mensagens entre dois computadores. Para conseguir desenvolver esse fenômeno, ele teve que inserir no e-mail aquele símbolo que nós conhecemos, que é o arroba. O arroba, em inglês, significa at the, ou seja, para, onde você está. Em outras palavras, com o seu nome, mais o final, é onde eu estou do ponto de vista eletrônico. Meu e-mail, então, Bruno Giancoli, eu posso usar aí diversos provedores, .com.br. Então, quando você manda para Bruno Giancoli com o nome do provedor, .com.br, é onde eu estou eletronicamente. O arroba serviu justamente para isso, para ligar um usuário a um determinado hospedeiro, a um determinado lugar eletronicamente onde a informação pudesse ser transmitida. É uma invenção que revolucionou o mundo. Todo mundo hoje, como identidade social, acaba tendo o quê? Acaba tendo e-mail. Se você não tem um e-mail, você praticamente não consegue se comunicar. Cada vez mais as pessoas perguntam: qual é o seu e-mail? Como que eu mando? Como que eu vou fazer isso? E muitas vezes uma pessoa acaba tendo o quê? Mais de um e-mail, mais de uma forma de contato. Ela está em mais de um lugar eletrônico, mais de um provedor. Muito bem, já que nós já sabemos a origem do e-mail, vem uma dúvida. Quando nós estamos falando propriamente do e-mail, que significa um correio eletrônico, ele possui algumas características jurídicas. Quais são elas? Primeiro, o correio eletrônico, ele é uma forma de transmissão eletrônica de dados. Ele utiliza um sistema matemático de combinação binária de informações. Então, não se consegue imaginar um e-mail fora do mundo digital, fora do mundo virtual. Muito bem, ele é assíncrono. Assíncrono. O que vem a ser este elemento? O que vem a ser esta característica? A sincronia significa que eu não tenho uma sincronia entre recebimento e envio. Esse, aliás, é um dos grandes problemas hoje do e-mail, que está sendo até modificado. Você manda um e-mail para alguém, você tem certeza que ele recebeu? Você tem certeza que ele leu? Às vezes você não tem certeza de que isso está ocorrendo, de que esse fato aconteceu.
Por isso que os sistemas modernos de e-mail, quando a pessoa abre, ele te responde com outro e-mail, com outro correio, dizendo o seguinte: mensagem lida. Só que daí vem uma outra dúvida até. A pessoa que leu é a pessoa que você gostaria de mandar a mensagem? Você não sabe dizer. Então a assincronia continua existindo. Não há sincronicidade entre quem envia e quem manda. A comunicação sincrônica nós temos com telefone, nós temos pessoalmente, em que você consegue avaliar a resposta imediatamente. Portanto, o correio eletrônico sempre ocorre em e-mail eletrônico de forma assíncrona. Muito bem. Qual é a terceira característica? Ele é ubíquo. Ubíquo. A ubiquidade do e-mail. O que é a ubiquidade do e-mail? Ah, professor, eu já escutei essa expressão lá no direito penal. Quando se estuda norma penal no tempo, norma penal no espaço, se estuda a famosa teoria da ubiquidade. A ubiquidade, ela permite que você discuta, que você realize operações em diferentes lugares. Qualquer um dos lugares você pode, portanto, abrir esse e-mail. Você só pode abrir o e-mail da sua casa, do seu computador, do seu IP? Não. Você pode abrir o seu e-mail, você pode acessar o seu e-mail aonde você quiser. E hoje já se cogita, já existem sistemas em que você pode acessar o e-mail sem ter o computador, através do celular, através de outros protocolos de comunicação. E a ideia é essa. Cada vez mais as pessoas querem acessar os e-mails onde elas estejam. Então você não precisa receber ou você não precisa mandar uma correspondência exatamente para aquele lugar. E aí nós percebemos uma vantagem em comparação com o mundo atual. Antigamente, se uma pessoa desejasse escrever para outra, contar lá, falar que está com saudades, que quer conhecer, quer marcar um encontro, ela teria que mandar uma carta ou mandar um telefonema. Se a pessoa não estivesse na casa, se a pessoa estivesse viajando, por exemplo, esta comunicação não se tornaria eficaz, não se tornaria eficiente. Com o e-mail, tem essa enorme vantagem. Onde a pessoa estiver, ela pode acessar. Então ela pode responder até: olha, infelizmente eu não posso ir no seu jantar porque eu estou viajando. Eu estou aqui no programa Saber Direito. Não tenho como almoçar com vocês. Isso tudo é uma das maravilhas da sociedade da informação, em que se valoriza tanto a informação como um bem precioso. Mandar uma informação, receber uma informação. E o e-mail veio justamente para revolucionar isso. Só que, de alguma maneira, o e-mail também nos torna pessoas expostas. Nós estamos lá com a nossa privacidade exposta. A todo momento eu estou divulgando informações, eu estou, de alguma maneira, veiculando dados, veiculando ideias, através dessas correspondências. E aí vem a dúvida: o e-mail é um sistema seguro? Eu teria que ter, existe algum mecanismo de segurança? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma pergunta? Se todos os e-mails começassem a ser cobrados, isso poderia aumentar a segurança dos usuários? Em tese, não. A cobrança pelo uso do e-mail não é fator de segurança. É lembrar o seguinte: quando nós estamos falando do e-mail, nós estamos falando de um serviço que é colocado para uma determinada pessoa. Alguém pode utilizar desse e-mail. E existem e-mails, correios eletrônicos que você paga para ser utilizado. Existem correios eletrônicos que são o quê? Gratuitos. Mas a partir do momento em que este provedor colocou à disposição do usuário o e-mail, seja ele pago ou seja ele gratuito, sempre vai ocorrer uma remuneração indireta. Por que a pessoa tem interesse em que você tenha o seu e-mail naquele lugar? Porque, de alguma maneira, ela usa as informações ao seu respeito. E, ao usar as informações a seu respeito, ela pode simplesmente vender uma publicidade. Falar: olha, se você fizer uma publicidade no meu site, eu tenho aqui, por exemplo, 50 milhões de usuários cadastrados em e-mails. E todas as vezes que você for acessar a sua página de e-mail, o que vai aparecer? Do lado da sua caixa de e-mail tem a publicidade desse anunciante. Então vejam, cobrando diretamente do usuário ou não, eles estão sendo remunerados. Aliás, qual é a tendência? Quando se fala em internet, quando se fala em sociedade da informação, existe uma ideia.
uma ideia econômica, a chamada free economy. O que é isso? Quando você vai na internet, seja para mandar um e-mail, seja para fazer qualquer coisa, você não quer pagar absolutamente nada. A ideia que nós temos da internet é que ela é um mundo gratuito. Inclusive o quê? Inclusive mandar e-mail. Aliás, o e-mail é a prova viva que as pessoas conseguem viver, as pessoas conseguem se relacionar sem gastar nada. Você pode bater papo, ter uma conversa, dar uma risada, porque leu uma piada no e-mail, isso não te custa nada. Porque ele é uma forma de comunicação que foi desenvolvida, como nós vimos, na década de 70, mas hoje passa a definir uma série de parâmetros da nossa sociedade. Muito bem, pessoal. Diante disso, como é que nós podemos conceituar o e-mail? Nós temos alguma lei no Brasil que determina um conceito de e-mail? Resposta é, não, nós não temos. O que nós temos é uma lei modelo das Nações Unidas. Então, as Nações Unidas criou uma lei modelo, e esta lei modelo, que trata sobre comércio eletrônico, define o e-mail da seguinte forma. Ela fala o seguinte, que por mensagens de dados se entenderá a informação gerada e enviada, recebida e arquivada ou comunicada por meios eletrônicos, ópticos ou similares, como podem ser outros, entre outros, o intercâmbio eletrônico de dados, o correio eletrônico, o telegrama, o telex e o telefax. Ou seja, ela define nesta lei uma forma eletrônica de comunicação e nos traz como exemplo o e-mail. Então, o e-mail nada mais é do que uma das possibilidades de comunicação eletrônica. Nada mais é do que uma das possibilidades de comunicação virtual. Agora, o que vocês devem lembrar? Quando nós estamos falando do e-mail, existem outros protocolos de comunicação eletrônica que cada dia que passam se tornam até mais frequentes. Um desses protocolos, que é muito usado no Brasil, é o protocolo SMS. É o famoso textinho de mensagem. Ele é mais barato que uma chamada e ele tem uma vantagem que é a mobilidade. Porque para a grande maioria das pessoas, para você eventualmente mandar um e-mail, o que você tem que fazer? Sentar na frente de um computador. E muitas vezes, se você não está na frente de um computador, você não consegue mandar um e-mail. O SMS é um protocolo de comunicação de dados eletrônica que é feito com o celular. Portanto, tem uma mobilidade maior. Muitas pessoas estão cada vez mais utilizando o protocolo SMS. O que acontece? Os celulares novos, eles já nos trazem, além do protocolo SMS, o protocolo para envio e recebimento de e-mails. Os grandes celulares novos, as febres de mercado, né, as febres das maçãs, por assim dizer, elas nos trazem um sistema integrado, em que eu tenho SMS, em que eu acesso a internet, que eu posso mandar e-mail. Por quê? Hoje, a pessoa que vive na sociedade da informação, ela quer estar o quê? Integrada. Ela quer estar se comunicando. Informação é o dado mais importante, é o dado vital da nossa sociedade. Legal. Agora, o que nós devemos entender? Quando nós estamos falando dessa lei modelo das Nações Unidas, a dúvida que pode surgir é a seguinte. No Brasil, nós temos alguma regra específica sobre e-mail? Nós temos alguma norma, alguma lei que vai tratar do e-mail? Não. Que vai detalhar? Também não. Nós temos o nosso dia a dia. O e-mail, cada vez mais, ele toma proporções de aceitação no judiciário e nossa vida cotidiana. Existem casais que desmancham relacionamentos por e-mail. Existem pessoas que começam a se relacionar por e-mail. Você procura emprego por e-mail. Você trabalha com o seu e-mail. O e-mail passou, portanto, a substituir alguns protocolos de comunicação do nosso dia a dia e acabou sendo cada vez mais algo enfronhado, visceral ao ser humano. Você imaginar hoje que você vai ficar 10 dias sem ver seu e-mail, muita gente vai literalmente ter um surto psicótico, né? Fala, eu não consigo acessar meus e-mails. Eu preciso acessar os meus e-mails. Dá uma síndrome de abstinência quase no indivíduo. Ele precisa acessar o e-mail de qualquer forma. E aí vem a importância disso. Como existe uma necessidade de acesso ao e-mail, porque o acesso ao e-mail é a porta que hoje nós temos ao mundo.
todo mundo se comunica através dos e-mails, todo mundo tem acesso às informações através do e-mail. Se eu não permito que você acesse o seu e-mail, de alguma maneira eu estou o quê? Impedindo um convívio social. A pessoa que não tem e-mail hoje, ela está aprisionada. Aprisionada. Quando se discute do ponto de vista constitucional a chamada inclusão digital, entre uma das preocupações desta inclusão digital é garantir o quê? É garantir que todas as pessoas tenham e-mail. Tenham uma forma de comunicação eletrônica eficiente. Parece uma bobagem para nós que temos o e-mail, que vivemos nesse mundo digital, nesse mundo virtual. Mas vou dar só um dado bobo. Se você eventualmente quiser fazer a sua declaração de imposto de renda e você não tem e-mail, você vai ter uma dificuldade enorme. Porque a declaração física, hoje, cada vez mais, ela tem barreiras. Qual que é a tendência do fisco? Ele quer que tudo seja feito através do meio digital. Tudo seja feito através do meio virtual. Consequentemente, você vai precisar do seu e-mail. O grande detalhe é o seguinte, que existem vários tipos de e-mail, várias espécies. Nós podemos classificar os e-mails de duas formas. Quem quiser sempre lembrar e anotar que isso vem sendo cobrado muito em prova de concurso público até. O e-mail ele pode ser classificado como e-mail pessoal, que é o e-mail que você utiliza para se apresentar no mundo virtual, que é o correio eletrônico que você usa para se comunicar no seu dia a dia. E ao lado desse e-mail pessoal, nós temos o chamado e-mail corporativo. E-mail corporativo. O e-mail corporativo você adquire em razão de alguma atividade laboral. O e-mail corporativo está intimamente relacionado com o local, com a empresa, com a entidade em que você desenvolve alguma função. Quando eu falo empresa aqui, pessoal, não estou falando apenas em empresa privada. Isso vale também para as empresas públicas. Então, a pessoa trabalha numa autarquia, trabalha numa fundação pública, ela certamente terá um e-mail corporativo da fundação, da empresa. E o que acontece? Você vai se comunicar com as pessoas no seu trabalho através do seu e-mail corporativo. Da mesma forma que você vai estabelecer vínculos pessoais, vai discutir o seu dia a dia, vai dividir a sua privacidade com as outras pessoas através do seu e-mail pessoal. Só que o que está acontecendo hoje? Quando você eventualmente vai para uma empresa, vai trabalhar, as pessoas perceberam o seguinte: o e-mail ele é extremamente hipnotizante. O e-mail não é uma janela para a informação. O e-mail é um túnel à informação. Você, quando está no e-mail, você está na internet, existe uma coisa curiosa. O tempo passa magicamente. Você fica horas a fio, mandando e-mail, respondendo e-mail, e vem outro e-mail. E quando você olhou no relógio, 3, 4 horas se passaram. O que aconteceu? O empregador percebeu que permitir o acesso irrestrito ao e-mail começou a reduzir a produtividade. De alguma maneira, as pessoas esperam o seguinte: enquanto você estiver trabalhando, você tem que estar o quê? Concentrado para esse trabalho, concentrado para essa atividade. Se você, portanto, quer se comunicar eletronicamente, vai fazer apenas para as atividades laborais, por meio do e-mail corporativo. Só que, como nós estamos reduzindo cada vez mais o acesso ao e-mail pessoal, o que está acontecendo? As pessoas estão usando o e-mail corporativo para questões pessoais. Está acontecendo o inverso. Já que você não vai me deixar acessar o meu e-mail, eu vou usar o e-mail da empresa. E ao utilizar o e-mail da empresa, eu desvirtuo a finalidade desse protocolo de comunicação digital, que foi criado exclusivamente para atividades relacionadas ao trabalho. Muito bem. O que acontece hoje? Os e-mails corporativos, como eles são vistos como ferramentas de trabalho, eles podem ser monitorados. Eles podem ser o quê? Identificados e lidos pelos empregadores. Mas existe um detalhe curioso. O e-mail continua sendo seu.
ainda que depois do arroba venha o nome da empresa, venha o nome da entidade, o que aparece na frente? O seu nome. Isso não é um e-mail comum, é um e-mail seu. Tanto isso é verdade que você precisa de uma senha para acessar esse e-mail. Só que você não sabe que o conteúdo dessas informações, a discussão dessas mensagens está sendo supervisionada, está sendo monitorada por outras pessoas. Portanto, modernamente surge um problema. Este monitoramento, ele é legal? Este monitoramento, ele é lícito? Porque, de alguma maneira, se eu estou falando em mensagem, se eu estou falando em correspondência, existe uma prerrogativa constitucional que é o sigilo. Que todo mundo tem direito ao sigilo de correspondência. Se eu te mando uma carta, esta carta é sigilosa, ainda que eu mande uma carta para o seu trabalho. A dúvida que está surgindo agora é a seguinte: se eu mando um correio eletrônico, ao invés da carta, as mesmas prerrogativas constitucionais continuam existindo? Ou nós vamos aí ter algumas diferenças de tratamento? A questão, ela é complexa no direito. Mas antes, vamos ver como a sociedade entende essa questão. Será que as empresas, elas podem monitorar os e-mails do empregado? Qual será a opinião do público nesse sentido? Vamos dar uma olhada. Local de trabalho, não é lugar de ficar fofocando, mandando e-mails que não tem nada a ver com o trabalho. Você veja que a sociedade acaba tendo visões distintas do mesmo problema. A questão do monitoramento está intimamente relacionado com a classificação que eu dou a esse e-mail. Quando eu falo que o e-mail é corporativo, o e-mail é seu ou o e-mail da empresa? Então, esta é a primeira pergunta. A jurisprudência, especialmente a jurisprudência do TST, ela entende o seguinte, que o e-mail corporativo, ele não é do usuário. O e-mail corporativo é da corporação. O e-mail corporativo é como se fosse uma ferramenta de trabalho. Vou explicar. Se eu tenho, eventualmente, um manobrista, eu tenho lá uma pessoa que vai manobrar carros, e ele tem lá um uniforme. Esse uniforme é dele ou esse uniforme é da empresa? Esse uniforme é da empresa. Da mesma forma, se eu contrato uma pessoa, ele utiliza algumas ferramentas, um empreiteiro, essas ferramentas, muito embora ele utilize para construir, para realizar o serviço, essas ferramentas são da empresa. Quando ele sai da empresa, ele deixa as ferramentas lá. Da mesma forma, quando você sai da empresa, o seu e-mail corporativo desaparece. O seu e-mail corporativo, ele é recolhido. Fazendo, portanto, uma analogia, eu, na qualidade de empregador, eu posso tomar alguns cuidados para que você use a ferramenta, use o uniforme de maneira adequada. Veja que coisa complexa. Você é lá um empresário, você é um advogado, você é um magistrado, e você está utilizando esse e-mail para conversas cujo teor são comprometedoras. Conversas de natureza sexual, com fotos comprometedoras, que não tem nada a ver com a atividade laboral. Isso você pode conversar com todo mundo. Isso é permitido. Você pode falar de sexo, você pode se divertir, você pode se descontrair com uma mensagem, com uma piada. Mas dentro do ambiente de trabalho, essa situação fica incompatível. Especialmente se este é o e-mail que é o uniforme da empresa, que é a cara da empresa. Imaginem, por exemplo, se por um erro sistêmico, um erro de dígitos e de dados e digitação, você pega esse e-mail e encaminha para um cliente. Qual é o prejuízo que isso vai acarretar? Um prejuízo gigantesco. Portanto, quando o e-mail é corporativo, e aí nós sabemos que o e-mail é corporativo pelo radical, nós podemos monitorar. E esse monitoramento serve para quê? Para verificar se o usuário está dando a destinação adequada ao e-mail, dando a destinação adequada a este instrumento. E isso é muito importante, porque no ambiente de trabalho, o empregador deve garantir um ambiente saudável, um ambiente sustentável. Se nós não temos um monitoramento eficaz, alguns problemas podem acontecer.
Tanto isso é verdade que hoje nós temos a figura do mobbing digital. Mobbing digital. Você fala, mas o que é esse mobbing? O mobbing é o assédio moral. O assédio moral. Existe o assédio sexual, existe ao lado do assédio sexual o assédio moral, que é conhecido como mobbing. M-O-B-B-I-N-G. Se vocês colocarem até no site do TST, tem uma série de acórdons, explicando o que é o mobbing de maneira genérica. A pessoa é pressionada no trabalho o tempo todo. Ela vai lá, ela sofre constrangimentos, as pessoas agridem ela. O ambiente de trabalho para ela é uma verdadeira desgraça. Ela não gosta de trabalhar. Tudo que existe nesse ambiente é desfavorável. Brincadeiras de mau gosto, problemas com o colega, pressão do chefe. E este mobbing deixou hoje de ser simplesmente um mobbing físico, pessoal, com um chefe que te agride, um chefe que te levanta a voz, um colega que faz uma brincadeira no café, para ser um mobbing digital. As pessoas utilizam o e-mail para pressionar, para criar um ambiente de trabalho desagradável. É aquela coisa de manhã cedo você já recebe um e-mail do seu chefe, falando mal de você, falando mal do seu trabalho. Você tem brincadeiras a seu respeito o tempo todo com o e-mail da empresa. Ah, olha, ele parece fulano de tal, sempre em tom jocoso. Então, o monitoramento, ele não é de todo ruim. Especialmente o monitoramento corporativo. Como a empresa, como o empregador, deve garantir ao empregado um ambiente de trabalho sustentável, um ambiente de trabalho sadio, ele precisa monitorar essa atividade. Ele não pode tolerar que um chefe agrida o funcionário, seja verbalmente, seja através do quê? Seja através de um e-mail. Ele não pode permitir brincadeiras de mau gosto que são realizadas no intervalo, no café, ou mesmo no happy hour, e também não pode permitir que essas brincadeiras ocorram no e-mail. O monitoramento, portanto, ele não pode ser visto sob este ângulo como uma invasão de privacidade. Porque quando nós estamos falando do ambiente de trabalho, existe uma relação hierárquica, existe uma relação de controle, existe uma relação, que é o que a CLT fala, de poder diretivo. Eu estou dirigindo a sua atividade, eu vou te controlar, eu quero saber o que você está fazendo. E diante disso, o monitoramento ele passa a ser uma das ferramentas que o empregador pode utilizar para verificar a produtividade, a eficiência do empregado. Mas lembrem-se de um pequeno detalhe, um detalhe jurídico extremamente importante. Aparentemente, quando nós estamos falando do e-mail corporativo, o monitoramento ele é lícito, não tem nenhum tipo de problema. Poder diretivo, eu vou controlar, aliás, eu vou dirigir, eu vou controlar para garantir que você tenha um ambiente de trabalho melhor, mais agradável. Só que ao monitorar, eu posso, num determinado momento, abusar desta situação. Eu posso criar um ambiente abusivo. E o Código Civil, no artigo 187, ele nos traz uma regra clara do chamado abuso de direito. O abuso de direito, ele se configura quando alguém excede as finalidades econômicas e as finalidades sociais. O que eu quero dizer? O monitoramento do e-mail corporativo, ele pode acontecer? Ele pode. Mas ele deve ser feito dentro de limites. Ele não pode ser abusivo. Você não pode ficar investigando a vida do indivíduo de forma detalhada. Por um único motivo. Muito embora o e-mail seja corporativo, fatalmente a pessoa vai utilizá-lo, vez ou outra, pelo menos um pouquinho, para discutir questões pessoais. Nós temos que temperar a nossa relação com essa ideia. Então, é possível o monitoramento do e-mail corporativo, mas esse monitoramento não pode ser feito de maneira abusiva. Uma vez realizado de maneira abusiva, está configurado abuso e isso vai ensejar o quê? Vai ensejar uma indenização. Muito bem, pessoal. Só que, ao lado do e-mail corporativo, nós temos o e-mail pessoal. É o seu e-mail. Seja ele um e-mail pago, seja ele um e-mail gratuito. Este e-mail que é seu, que você usa para suas comunicações, que você usa para a sua vida privada,
este pode ser monitorado? A resposta é, este não pode ser monitorado. O que vocês devem lembrar, portanto, que o e-mail pessoal, ele vai ser protegido pelo sigilo, o sigilo de comunicação, o sigilo de dados, o sigilo de correspondência. Se nós temos garantido na Constituição Federal o sigilo à correspondência, a correspondência que deve ser vista sobre um ângulo grande. Não só correspondência física, não só uma correspondência material, mas também uma correspondência virtual, uma correspondência eletrônica. Portanto, o e-mail virtual, o e-mail que é um fenômeno de comunicação virtualizado, ele goza desta proteção constitucional, do sigilo de dados. Então, o empregador, ele até pode monitorar o e-mail do empregado, o e-mail corporativo. Mas o e-mail pessoal, isso não é possível. Só que, em razão disso, pode surgir uma dúvida. Qual é essa dúvida em relação ao e-mail? Como os e-mails são monitorados? Como esse monitoramento ele ocorre? O monitoramento ele ocorre através de um software de gestão. Ou seja, quando você está numa empresa, basicamente você vai utilizar alguns softwares que o e-mail, que a informação que é recebida, ela é descarregada eletronicamente num software que permite a sua leitura. Existem vários softwares. Você lá acessa o seu e-mail do seu computador, carregando e-mails. Aparece lá, ele faz o download de todos os e-mails. É justamente esse sistema que faz o quê? Que faz o monitoramento, que cria o monitoramento de dados. Quando eu não tenho esse e-mail descarregado, esse e-mail está transitando no meio eletrônico, o monitoramento ele é possível, mas ele é mais complexo. No nosso caso, no nosso dia a dia, o monitoramento é feito através desse software. O que acontece? Muitas vezes o empregador permite que você faça o download dos e-mails corporativos e também o quê? Da sua conta pessoal. Então ele vai rastrear não só os seus e-mails corporativos, mas de forma oblíqua, em razão do software, ele também consegue fazer o quê? Rastrear os seus e-mails pessoais. E isso não é permitido. O software de rastreamento, ele precisa de um sistema de código que iniba o rastreamento do e-mail pessoal. Todas as vezes que nós estamos rastreando o e-mail pessoal, todas as vezes que nós estamos expondo as mensagens que são trocadas entre essas pessoas, nós estamos violando a correspondência dela. Violar um e-mail é a mesma coisa que rasgar uma carta. Rasgar uma carta. E aí está toda a preocupação em torno dele. Nós até vimos na aula passada o problema do spam, que vai aí até atentatório contra a privacidade. Porque, de alguma maneira, você está se comunicando com uma pessoa que você não deseja. E esta é a problemática mais sensível do e-mail. Isso é uma correspondência sua. Isso é uma carta que alguém está te mandando. A única diferença é que esta carta é eletrônica. É a única diferença. Você não manda carta para pessoas que você não conhece, e você não gosta de receber cartas de pessoas que você não conhece e cartas que você não deseja. E da mesma maneira, você não gosta que as pessoas tenham acesso às informações dessa carta. Você não gosta que as pessoas tenham acesso ao conteúdo da informação que está no e-mail. Muito bem. Essa discussão sobre o monitoramento ou não dos e-mails é um tema que está cada vez mais sendo discutido nos nossos tribunais. A tendência é pela plena aceitação do monitoramento corporativo. Eles vão permitir sem nenhum tipo de problema. A dúvida que persiste é em relação aos e-mails pessoais, que nós já vimos agora, que eles não podem ser jamais monitorados, mas existe um problema. Qual é? É justamente essa zona acinzentada, esta zona de pessoalidade, de informações pessoais, que as pessoas divulgam, que as pessoas utilizam pelo e-mail corporativo. Em outras palavras, quando o empregador ele impede que você use o seu e-mail pessoal, de uma maneira ou de outra, o que vai acontecer? Você vai utilizar o e-mail corporativo para, eventualmente, discutir problemas pessoais. Isso pode ser monitorado? Se feito dentro de limites?
Esta resposta a jurisprudência ainda não nos trouxe. Qual é a dimensão deste monitoramento? Como ele pode acontecer? Como ele pode rastrear? Existe sempre uma carga pessoal, porque até que se prove o contrário, a pessoa sempre usa o e-mail com uma prerrogativa dela. O e-mail é meu. E como prerrogativa pessoal, de uma maneira ou de outra, ela acaba sempre utilizando para questões pessoais. E se eventualmente você começa lá no calor do seu trabalho, está meio de saco cheio, e você fala, nossa, esse meu chefe aqui é duro de trabalhar. E lá faz um comentário em relação a esse e-mail, no e-mail corporativo. E o chefe monitora esta situação. E quer usar este e-mail como elemento de justa causa, que de alguma maneira você é insubordinado. A insubordinação caracterizada numa prova material, que é o e-mail. Isso é algo que poderia ser monitorado? Ou isso simplesmente é uma emoção privativa, é uma conversa privada que não permite o monitoramento? Ou, na pior das hipóteses, não poderia ser utilizado como prova para caracterizar a justa causa ou não? Essa resposta nós não temos hoje. Esta resposta virá num futuro, em que as pessoas vão tentar entender a dimensão e o conteúdo das mensagens eletrônicas. O que eu posso afirmar para vocês é o seguinte: os e-mails pessoais sempre têm uma carga corporativa. Você pode usar para o seu trabalho. Da mesma forma que os e-mails corporativos também têm uma carga pessoal. Você gostando ou não, você vai discutir alguma coisa pessoal em algum momento. O monitoramento ele serve para melhorar a sua atividade profissional. Mas, ao mesmo tempo, a melhora do ambiente profissional deve conviver de maneira harmônica com o princípio da privacidade. Ainda que seja no e-mail corporativo. E aí está a discussão jurídica mais importante. O e-mail corporativo, ele não tem sigilo. Ele não é correspondência sigilosa. Ele não tem proteção constitucional. Mas isso não quer dizer que o e-mail corporativo não tenha privacidade. Privacidade. Eu posso ter privacidade do meu e-mail pessoal. Não é? Aquilo não serve para todo mundo. E mesmo assim, quem monitora tem poderes para controlar o meu trabalho? Quem está fazendo esse monitoramento? Então nós temos hoje a seguinte ideia. 2 tipos de e-mail, um pessoal, um corporativo, e a discussão se eu posso monitorar ou não. A discussão se é possível ou não é possível o monitoramento está relacionada à identidade jurídica do e-mail. Como o quê? Como correspondência. Enquanto for tratado como correspondência, ela é inviolável, ela é sigilosa, ela é protegida. Se eu trato a correspondência simplesmente como uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de trabalho, ela não tem essa proteção, ela não tem esse sigilo, ela não tem essa prerrogativa constitucional. Mas isso não significa que o usuário desse e-mail não tenha privacidade nesta conversa, não tenha privacidade nessas mensagens. Muito bem. O que vocês devem lembrar é o seguinte, que ao lado do e-mail, que é a principal forma de comunicação que nós temos na sociedade da informação, existem outros protocolos de comunicação. Eu disse, por exemplo, o SMS, que é um protocolo utilizado pelos celulares. Outros protocolos de comunicação também estão sendo utilizados com as chamadas mensagens instantâneas. Essas mensagens instantâneas, elas podem ser utilizadas tanto por um computador, como através de outras mídias, como é o caso do celular. Essas mensagens eletrônicas, essas mensagens de dados, também passam por uma discussão jurídica intensa, de regulamentação, como deve ser feito. E da mesma forma, nós temos a velha discussão da privacidade do sigilo. Por exemplo, eu troco uma mensagem, um SMS com uma pessoa. Eu marco um encontro com essa pessoa. Ao invés de fazer isso, eu faço uma carta para essa pessoa. Muito bem. Só que eu sou casado. E aí, a minha esposa abre a carta, viola a minha correspondência e utiliza como prova da minha infidelidade esta carta. A resposta será, essa prova é ilícita.
Esta prova é ilícita porque ela violou sigilo de correspondência. Não pode abrir carta de ninguém, correspondência de ninguém. Muito bem. Isso é uma prerrogativa constitucional de primeira geração, que quando nós estávamos numa fase de ditadura, tudo isso nos foi negado. Agora, e se eu mando um SMS para a pessoa, um sistema de trânsito de dados, isso é correspondência? Isso tem sigilo de dados? Ou não tem absolutamente nada? Vejam, uma simples mensagem enviada por celular pode acarretar consequências jurídicas terríveis. Por exemplo, se isso pode ser utilizado como prova, numa eventual separação, ou não. Se isso é uma forma de correspondência, se isso é uma forma de mera comunicação virtual, o que é? E este é o ponto do direito virtual que hoje nós vivemos. Nós, no nosso dia a dia, lidamos e convivemos com todas essas tecnologias. Todos os dias vocês usam e-mail. Para vocês tirarem dúvida do curso aqui, do Saber Direito, vai ser por e-mail. Para você, eventualmente, quem tem interesse em assistir o curso aqui presente, tem que fazer por e-mail. Então, a dúvida que está surgindo hoje é a seguinte: é algo tão importante, é algo tão decisivo na nossa sociedade, por que o legislador ainda não cuidou de disciplinar de uma forma mais detalhada? Nós temos um verdadeiro buraco na nossa legislação. E este buraco na legislação impede que o operador do direito possa dar respostas eficientes. E ao não dar respostas eficientes, o que está acontecendo? As pessoas estão tendo a sua intimidade, a sua correspondência violadas, monitoradas a todo momento. Talvez um dia esse monitoramento acabe, mas hoje ele está ocorrendo sem qualquer forma pré-estabelecida na lei. Como eu disse a vocês, monitorar é ruim? É. Não monitorar é ruim? Também é. O que o direito precisa aprender? O que nós, operadores, precisamos entender? Que não monitorar, da mesma forma que monitorar, pode ter consequências funestas, devastadoras. O importante é que se estabeleçam regras claras para preservar os direitos dos usuários de e-mails, para preservar os direitos dos usuários de outros protocolos de comunicação digital, como é o caso do SMS. E esta falta de regulamentação faz com que nós tenhamos decisões jurídicas as mais variadas. Umas autorizando o monitoramento, outras dizendo que isso é sigilo de dados, isso não é possível. E aí começa todo o debate, toda a nossa confusão. Finalmente, para encerrar a nossa aula, o que nós devemos entender? O e-mail deixou de ser apenas uma ferramenta de comunicação. O e-mail deixou apenas de ser um protocolo de trânsito de dados, mas ele representa a chave de acesso à sociedade da informação. Se você não tem e-mail, você não consegue acessar a sociedade da informação. Todas as compras, todos os serviços, todos os sites, tudo que você imaginar no mundo virtual é feito por meio do e-mail. É feito através do correio eletrônico. Sem correio eletrônico você não consegue fazer absolutamente nada. Se você quiser se cadastrar para receber as notícias do STF, do STJ, você vai ter que ter um e-mail. Sem e-mail, esta correspondência fica inviabilizada. Em outras palavras, o e-mail é o próprio usuário. Sem ele, você não existe. O arroba deixou de ser simplesmente uma marca, um elemento iconográfico para identificar o usuário, para ser uma necessidade. O arroba passa a ter uma vida própria. Todo mundo vai ter um arroba na vida. Se você não tiver um e-mail, você acaba sendo excluído. E aí chegamos a uma última discussão. O Estado, ele é obrigado a te dar um e-mail? Ele é obrigado a te fornecer uma correspondência eletrônica, um endereço eletrônico de correspondência? Isso é um fator de identificação social importante? Vejam, o Estado nos garante uma série de registros.
Nós temos lá o nosso RG, nós temos o CPF, nós temos registros para que eu possa identificar as pessoas, para que eu possa me comunicar com as pessoas. Eu muitas vezes sei que eu sou eu por causa do meu CPF, eu posso ter uma pessoa com o mesmo nome. Isso é minado, isso é eliminado através de sistemas de registro, sistemas de comunicação de informações. Bruno Giancoli não é apenas uma pessoa, mas uma pessoa com determinado número de CPF, com determinado número de RG. A pergunta é, Bruno, numa sociedade da informação, é o meu nome ou o meu e-mail? Em outras palavras, o e-mail, ele tem o mesmo âmbito de proteção do nome? Quando eu escrevo o meu nome, Bruno Giancoli, nós sabemos que ele é protegido. Se nós olharmos o Código Civil, lá a partir do artigo 11, o nome, a proteção dele está entre os direitos e garantias fundamentais. O que nós temos agora que ver? Se o e-mail é uma prerrogativa, se o e-mail é uma garantia do indivíduo. Em outras palavras, o seu e-mail, o seu usuário vai ser protegido da mesma forma que eu protejo o nome. Ou seja, Bruno Giancoli @alguma coisa, só existe uma pessoa. E este domínio, este usuário, deve ser protegido. Porque na nossa sociedade da informação, Bruno Giancoli não existe. Existe um Bruno, talvez Bruno.Giancoli, ou um B.Giancoli, ou um Bruno G. Esta é a forma pela qual eu me apresento. O e-mail, portanto, deve ser visto agora sobre este outro ângulo. Não só como uma forma de comunicação, mas também como uma forma de apresentação. Quando você vai se comunicar com alguém, você primeiro precisa se apresentar para esta pessoa. Se você não se apresenta para esta pessoa, a comunicação fica inviável. E aí está a natureza atual do e-mail. O e-mail tem uma dupla natureza. Ele, ao mesmo tempo, é uma forma de comunicação de um indivíduo, mas também é uma forma de apresentação desse mesmo indivíduo. Ele se apresenta e ele se comunica através do e-mail. Então, eu preciso proteger o e-mail, eu preciso proteger o correio eletrônico, tanto sob o ponto de vista de sigilo, como correspondência, mas proteger o e-mail como forma de identificação individual, como status individual. E vocês podem perguntar, como está o judiciário nesse sentido? Nós não temos ainda nós não temos nenhum precedente dentro do judiciário que autoriza a proteção do e-mail como direito da personalidade. Que é essa a ideia. É proteger o e-mail como direito da personalidade, como uma expressão virtual do seu nome. Mas nós temos algumas decisões muito próximas que já nos mostram a tendência do Poder Judiciário. Por exemplo, o domínio, ele já é protegido como título do estabelecimento, ele já tem proteção até em detrimento de marcas, em detrimento do nome empresarial? Acaba tendo sim. Da mesma forma, nós temos que aplicar esse raciocínio ao e-mail. Vai chegar no momento em que você terá oficialmente um e-mail. Um e-mail que é dado pelo Estado. Da mesma forma que você tem um e-mail, um nome reconhecido oficialmente pelo Estado. Na sua certidão de nascimento, aí do seu pai, da sua mãe, vai vir o que também? O seu e-mail. Quer se comunicar comigo? Quer falar comigo? É assim. Como eu me apresento na sociedade? Desta forma. Isso já está acontecendo? A resposta é, isso já está acontecendo. Vocês gostando ou não gostando, o fisco, o Estado, se comunica com você através do seu e-mail. O Estado o identifica através do e-mail. Tanto isso é verdade que para, eventualmente, você apresentar seu imposto de renda, você tem que apresentar com o e-mail. E é através desse e-mail que eu sei quem é a pessoa que está apresentando. Em outras palavras, e de forma bem resumida, e-mail deixou de ser apenas uma prerrogativa. O e-mail deixou de ser apenas uma coisa para poucos. O e-mail passa a ser a identidade do cidadão virtual. O e-mail passa a ser a apresentação desse cidadão. E-mail deve ser visto como direito da personalidade. Todos, sem exceção,
tem que ter direito ao e-mail. E esse e-mail passa a ser indisponível, imprescritível e protegido em todas e quaisquer circunstâncias. Se alguém de alguma maneira frauda o seu e-mail, usa o seu e-mail de forma indevida, é a mesma coisa que usar o seu nome de maneira indevida. É a mesma consequência. Porque no mundo virtual, você sempre tem, ao lado do seu nome, do seu sobrenome, o arroba, que é uma marca digital, é uma marca virtual de todos os indivíduos na sociedade da informação. Muito bem. Nessa aula de hoje, nós tratamos do tema Direito Eletrônico e Comunicação, cuidamos da caracterização e do conceito de e-mail, como ele é tratado pela legislação, suas principais características, as espécies de e-mails que hoje existem, o e-mail corporativo, o e-mail corporativo e o e-mail pessoal, se esses e-mails corporativos, se esses e-mails pessoais podem ser monitorados ou não. Vimos como o judiciário está interpretando e finalmente terminamos a aula trazendo uma nova dimensão à noção de e-mail. Não apenas como um protocolo de mensagem, como um protocolo de comunicação, mas sim com uma forma de apresentação virtual, com uma forma de apresentação digital. O nome passa a ser o seu e-mail também. A sua apresentação em sociedade depende do e-mail. Esta nova perspectiva garante a todos a inclusão digital, garante a todos o direito a ter um e-mail e ser reconhecido por esta forma. Eu agradeço a atenção de todos, a audiência pelo programa. Nós encerramos a nossa segunda aula do nosso curso de Direito Eletrônico, aqui no Saber Direito. O próximo tema da nossa aula de amanhã, nós vamos discutir a questão relacionada aos contratos eletrônicos e relembrar que, para qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem acessar o e-mail saberdireito@stf.jus.br e para quem quiser rever a aula, pode fazer um download a partir do site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela atenção, até o próximo encontro.